Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de LaTeX 2020 do ramo estudantil I3EUEL. Eu sou o Gabriel Polvani e na aula de hoje, aula 10, vou estar explicando para vocês como inserir bibliografias no seu documento, então bora lá? Bom, gente, no LaTeX a gente tem duas formas da gente poder estar inserindo as referências no nosso texto. A primeira delas é utilizando um sistema incorporado que a gente já tem no LaTeX, que nada mais é do que um ambiente específico para poder estar colocando as referências, beleza? A segunda forma é um pouco mais complicada, mas tem as suas vantagens, que é através de um arquivo de bibliografia, tá bom? Então, a gente vai estar criando um documento específico para poder estar declarando os nossos textos, os nossos livros que a gente quer citar no nosso relatório, por exemplo. E quando a gente precisar de alguma referência que está declarada lá, a gente chama no nosso texto e essa referência automaticamente vai ser colocada no final do nosso documento, que é bem interessante. Chegando lá, eu explico para vocês certinho como fazer isso, mas primeiro vamos começar da parte mais simples, que é através do sistema incorporado. Bom, quais são as vantagens, né, do sistema incorporado? Bom, a primeira vantagem é que ele é prático e bem rápido de fazer. Tudo que você precisa é estar declarando um ambiente específico para isso, né, e estar colocando os itens, né, que você quer citar. Então, ele é bem parecido com um Itemize, por exemplo, onde você só começa o ambiente, coloca os itens, e o que você quer na frente dos itens você coloca logo depois do item que você acabou de declarar. Outra coisa, você não precisa de arquivos adicionais no seu documento, então você não precisa sair adicionando outros arquivos ou fazendo upload no Overleaf e tal, não precisa disso. Só que um problema é que o sistema incorporado ele não coloca as referências na ordem que você cita no seu texto, tá? Ele vai colocar as referências no final do seu documento na ordem que você declarou elas no ambiente. Então, depois que você terminou o seu documento, por exemplo, é bom você checar na seção de referências se tudo que você colocou ali está na ordem que está sendo citado no texto. Então, a referência 1 é a primeira referência que eu chamo no meu texto, a referência 2 é a segunda que eu chamo no meu texto, e assim sucessivamente até a última, beleza? Para a gente poder fazer isso, a gente vai estar utilizando esse ambiente aqui, que chama de Bibliography, beleza? Aqui na frente, a gente vai estar escrevendo a quantidade de referências que a gente quer colocar dentro do ambiente, tá? Então, se você quer, por exemplo, fazer duas citações, duas referências, né, no caso, você coloca um 2, e assim para a quantidade de números que você quiser citar aqui dentro, quantidade de BB itens, no caso. Depois, a gente parte para a parte de adicionar os itens. Então, por exemplo, toda vez que eu for adicionar uma referência nova, eu vou dar um contrabarra BB-item, o nome da minha referência, que vai funcionar como uma referência cruzada, e aqui na frente eu vou colocar o nome do livro que eu quero citar, o nome do artigo, o autor, a editora, o ano de publicação e coisas desse tipo. Tudo que você precisar citar no seu documento, você coloca aqui na frente, tá? E assim que você terminar, você dá um espaço, né? E declara um outro BB-item, uma outra linha, no caso. E aí você coloca uma nova referência cruzada para você poder citar no seu texto. E da mesma forma que você colocou na primeira, você coloca a fonte do segundo, certo? E aí você pode repetir isso quantas vezes você quiser, até que depois da última você fecha o ambiente de bibliography com o comando _end, beleza? Então, bora lá para o Overleaf que eu vou mostrar para vocês na prática como é que isso funciona. Bom, gente, estou aqui no Overleaf. Esse documento aqui é o mesmo que a gente vem editando nas últimas aulas, né? Toda aula eu reforço isso. E como vocês podem ver aqui, eu estou bem no final do nosso documento, porque as referências é uma das últimas coisas que vão aparecer no nosso texto. Então, aqui mesmo, eu vou começar a declarar. Então, _begin, né, de bibliography, beleza? Então, eu vou compilar aqui para vocês poderem ver como é que fica. E vocês vão reparar que ele printa uma palavra automática aqui para a gente, certo? Assim como no Abstract. Aqui ele printou referências, porque o meu documento está em português, né? Se você não lembra como mudar o texto para português, volta na aula 4 que eu explico como fazer isso também. E bora começar a fazer as nossas referências aqui, então. Bom, eu quero fazer duas só, para poder exemplificar. E a primeira delas é um livro de física do Halliday, né? Que eu deixei até separado aqui para a gente não perder muito tempo. Então,
já está tudo aqui no formato, então os autores, né? O ano de publicação, o título do livro, o volume e a editora e tal. Tá tudo aqui. Só que eu também preciso de uma referência. Nesse caso aqui eu vou colocar Halliday 3, porque é o meu volume 3. Lembrando que é interessante colocar algo que você vai lembrar do documento que você quer citar, né? Porque facilita muito na hora que você está escrevendo o seu texto, você só dá um contrabarra site e menciona essa referência que está aqui, tá? Eu já vou mostrar para vocês como fazer isso. Uma coisa muito importante, eu vou compilar aqui e vocês vão ver que vai dar um errinho, porque aqui a gente tem um caractere especial, certo? Vocês podem ver aqui, ó, tem um erro de caractere especial, que é o e-comercial. Para resolver isso é muito simples, é só colocar um contrabarra antes, que ele vai reconhecer que aquilo é um caractere que tem que ser printado, né? E vai colocar no nosso documento, beleza? Certinho, printou aqui. Antes de eu dar um zoom ali para vocês poderem ver certinho como fica melhor de perto, eu vou declarar um outro item. Então, contrabarra bibitem, né? E agora eu vou colocar um livro de programação aqui. Então, eu já vou colocar a minha referência como prog, beleza? Então, vamos colocar aqui a referência. E beleza, é só compilar, mas antes de compilar eu já vou arrumar o e-comercial aqui também, porque nesse caso também tem e está errado. Compilando aqui, vamos dar um zoom para vocês poderem ver melhor como é que fica e tal. Então, tá aqui. Ó, referências, a minha primeira referência aqui é do primeiro BB item e a minha segunda é do meu segundo BB item, beleza? O meu ambiente de referências está pronto, só que ele não serve de nada se eu não mencionar essas referências no meu texto, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou vir aqui em qualquer parte do meu texto, pode ser no abstract mesmo. Onde é que está o abstract? Lá no começo, aqui. E logo depois da logo do ramo, eu vou citar o livro do Halliday. Isso não faz muito sentido, né? Mas só para vocês poderem ver como é que fica no documento compilado, vai ser um bom exemplo. Então, como que eu faço isso? Contrabarra site. C-I-T, beleza? E aí eu vou pegar aqui a primeira opção. Agora, aqui dentro, eu tenho que declarar, né? Colocar um nome da referência cruzada que eu coloquei na minha referência, que eu quero citar. Nesse caso aqui, é Halliday 3. Halliday 3, beleza? Então, bora compilar aqui e ver se ele identifica a referência. Então, ó, como vocês podem ver aqui, ele identificou, tem um 1 aqui, certinho? Então, ele fez a citação corretamente. Se eu quiser citar o outro, né, que é o livro de programação, eu posso colocar aqui na frente. Eu vou só escrever alguma coisa aqui para a gente poder distinguir as duas referências, né? Barra site, prog. E aí vou compilar de novo para a gente poder ver como é que fica aqui. Então, programação, 2 pontinhos, e o 2, que é o item 2 da referência que eu tinha declarado, certinho? Show de bola! Só que, às vezes também, eu preciso declarar duas referências junto, né? Porque, às vezes, eu peguei uma parte de um texto de uma referência e outra parte do outro, juntei e coloquei numa frase só. Como que eu faço isso? Eu posso colocar uma vírgula aqui e colocar a minha outra referência. Então, nesse caso aqui, eu quero citar o livro de programação lá do Deitel e o Halliday também. Então, ele deu um warning aqui, porque na verdade a minha referência não chama Halliday, igual que eu coloquei, mas sim Halliday 3. Então, pronto. Como vocês podem ver aqui, ó, ele colocou junto no colchetes o 1, indicando que eu fiz duas referências ali. Certinho? Bom, é bem simples fazer referência desse jeito, né? É um jeito bastante visual, né? Só que você tem que ficar ligado porque tudo que você colocar aqui no ambiente de referências vai ser printado, né? Às vezes você coloca várias referências aqui, só que aí na hora de estar editando o texto você acaba tirando alguma parte e você acaba deixando a referência aqui. Como que eu posso resolver esse problema? Bom, o outro ambiente, né, o outro método de inserção de bibliografias resolve isso muito bem. E eu vou explicar para vocês ele agora. Então, bora voltar para os slides lá. Bom, através do arquivo de bibliografia, a gente consegue fazer as referências de forma muito mais completa. Por que que eu digo isso? Bom,
porque conforme você for fazendo textos, você pode ir adicionando mais referências nesse seu arquivo de bibliografia. E se você, por exemplo, precisar mencionar uma referência que você utilizou em uns 2 ou 3 documentos que você já desenvolveu antigamente, você pode simplesmente citar no seu texto que essa referência vai aparecer printada da forma correta, o que é muito legal. Um problema é que ela é mais difícil de implementar do que as outras, tá? Porque você precisa declarar como se fosse uma struct com todos as coisas que você precisa mencionar no seu livro, no seu artigo, como autor, data de publicação, editora, ano, às vezes mencionar até a página que aparece a sua citação e tal. Então, é um pouco chatinho de fazer isso, mas a vantagem é que você precisa fazer isso apenas uma vez, né? Porque a hora que você precisar citar, esse teu arquivo já vai estar pronto. E onde que a gente declara essas nossas bibliografias, né? Essas nossas referências? Bom, a gente precisa criar um documento com a extensão .bib e nele a gente vai armazenar as nossas referências, beleza? Então, é só criar um documento, um arquivo .bib, colocar na nossa árvore lá de arquivos do Overleaf, e aí a gente já tem um arquivo de referências que a gente pode editar para poder colocar as referências através de um arquivo de bibliografia, certinho? Então, aqui a gente tem um código, como vocês podem ver, independente do número de bibliografias que eu vou colocar no meu texto, eu vou utilizar sempre essas duas linhas de código, o que é muito bom, né? Porque eu não preciso ficar lembrando muita coisa e tal, não preciso sair caçando nome de autor, essas coisas assim, para poder estar colocando em todo o documento. E o que é importante ressaltar aqui nessa linha de cima, que é o _ bibliography style, a gente vai estar declarando o estilo de formatação da nossa referência, certinho? Já na linha de baixo, bibliography, referências, esse nome aqui que está entre chaves, nada mais é do que o nome do meu arquivo .bib que eu coloquei na minha árvore do Overleaf, certinho? Então, para a gente poder citar, a gente vai citar da mesma forma que a gente utilizava no primeiro modo, apenas utilizando _ cite e o nome do livro, que é que a gente colocou na hora de declarar. O formato para a gente poder estar declarando a nossa struct, né, é esse aqui. Então, é um pouco grande, né, tal, mas não é muito difícil. Bora lá para o Overleaf que eu vou mostrar para vocês como tá declarando isso. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui eu vou comentar esse aqui porque as duas referências elas dão conflito entre si, tá? Então isso é um probleminha que às vezes acontece. Você tem que escolher utilizar apenas uma delas. Então eu vou vir aqui e vou criar um novo arquivo, tá? New file. E eu vou colocar como referências.bib, beleza? Porque esse arquivo ele tem que ser .bib. Create. Então, eu criei aqui, ele foi parar na minha pasta de figuras, mas eu vou tirar ele daqui para poder ficar na raiz. E pronto. Esse aqui é o arquivo que a gente tem que editar. E como que a gente edita ele? Bom, primeira coisa, eu já deixei o código pronto aqui também para a gente poder só editar ele rapidinho aqui, para a gente poder ver como é que fica. E, por exemplo, eu estou mencionando aqui duas formas diferentes da gente poder citar. A primeira delas é uma citação de artigo, então a gente tem que declarar com @article, tá? E aí aqui na frente a gente coloca o nome do artigo, então lembra de... é como se fosse aquela referência que a gente coloca dentro do bibitem na forma antiga de fazer referência que eu já expliquei, beleza? Aí, aqui em cada campo da nossa struct, né, como se fosse assim, a gente declara o título do livro que a gente quer. Então, por exemplo, aqui eu quero o livro do Halliday, né, que é Fundamentos de Física, né, tal. Aí, autor, eu vou colocar aqui Halliday só, mas lembra que tem outro autor lá também, viu, gente? Nesse caso aqui, eu estou declarando o livro do Halliday num artigo, né, o que não é muito ideal, mas apenas para poder exemplificar para vocês. Volume, eu vou colocar volume 3, ano, acho que é 2000, se eu não me engano. Mês eu vou deixar só mês aqui para a gente poder ver como é que fica. E isso aqui eu não preciso, né? Porque isso aqui é só para livro, beleza?
no arquivo de baixo aqui, eu vou colocar nome livro, tá? Para a gente poder fazer essas citações depois. E aí, como que a gente insere isso no nosso texto? Bom, primeira coisa, a gente tem que escolher o nosso modelo de bibliografia. Então, eu vou declarar contra barra bibliography style UNSRT, beleza? Então, contra barra, opa, não estou digitando, contra barra bibliography style UNSRT, beleza? Depois, eu vou utilizar esse comando aqui, contra barra bibliography e referências, porque é o nome do meu arquivo .bib. Então, contra barra bibliography referências. Beleza? E eu vou compilar. A primeira coisa que vai acontecer aqui é que eu estou fazendo algumas citações, né, que eu já tinha feito anteriormente na referência antiga, que ele não está identificando. E um outro erro que ele está dando aqui de warning é que o meu ambiente de referência está vazio, certo? Então, cadê? Aqui, ó, ele já colocou referências aqui também. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no meu abstract e tirar as citações que eu tinha colocado aqui, certo? Então, deixa eu tirar a citação do Harley e a citação do outro. Para a gente poder citar agora nesse novo modelo, é a mesma coisa, contra barra site, só que em vez de eu colocar o item que eu declarei entre chaves lá no bibitem, eu vou colocar o artigo, o nome que eu coloquei no artigo lá na hora que eu estava declarando no meu arquivo .bib. Então, eu vou citar aqui o nome artigo, e para programação aqui, né, que eu não citei, eu vou colocar o contra barra site de novo, nome livro, beleza? E eu vou citar. Então, vamos ver aqui como é que aparece. E ó, aqui nas referências a gente já colocou o Halliday, Fundamentos de Física, Revista 3, mês 2020, tá? Que era exatamente os parâmetros que eu tinha colocado no meu arquivo .bib. Certinho? Ó, Fundamentos de Física, Halliday, Revista 3, 2000 e o meu mês. Tá? Só que uma coisa que é muito vantajosa com relação ao modelo anterior é que automaticamente ele vai colocar aqui para mim nas referências na ordem que eu declarei. Então, por exemplo, se por acaso eu precisar trocar essa referência de lugar aqui e colocar antes, a hora que eu compilar, ele vai mostrar para mim primeiro a referência que eu citei primeiro. Então, como vocês podem ver aqui, ele alterou. O Halliday, que antes estava em primeiro, agora está em segundo. Então, isso é muito bom, porque você não precisa ficar conferindo as referências no final, porque elas obrigatoriamente vão aparecer na ordem que você está citando, tá? O que é muito bom. Outra coisa que é importante ressaltar é que, para você poder manter esse mesmo arquivo de referência em outros documentos, você pode vir aqui em Upload New File, e você pode vir escolher aqui, ó, From Another Project. Então, você pode escolher um projeto, um arquivo, né, de um outro projeto. Então, você escolhe, por exemplo, algum outro documento seu aqui, e escolhe o arquivo que você quer fazer o upload para esse documento também, e upa, que ele vai adicionar para você aqui, e você vai poder editar o mesmo arquivo de referência que você tinha antigamente, só que às vezes você adiciona mais coisa e tal, e isso ajuda a aumentar a biblioteca de citações que você pode ter para poder elaborar seus textos, o que é muito bom. Beleza? Bom, a aula de hoje era isso, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Para poder fixar o conteúdo, eu estou deixando aqui 2 exercícios, um para usar o primeiro método de referência e um para usar o segundo. É bom que aí vocês já conseguem descobrir qual que vocês acham melhor para poder estar utilizando nos seus documentos. E é isso. Lembrando que o PDF para essa apresentação tá no link do Drive aí nos comentários do vídeo. Então, se você gostou, deixa o joinha, né? Comenta aí embaixo se tiver alguma dúvida. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês em uma próxima. Até mais!